conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, formada em Relações Internacionais. E galera, se você tá achando que geopolítica é só coisa séria, é só guerra, é só diplomacia, você tá muito enganado. E eu vou te provar que relações internacionais são cheias de fofocas, de climões, de tretas dignas da novela das 9 da Globo. Muito melhor que Vale Tudo. E por incrível, por incrível que pareça, não. Porque aparentemente essa novela foi uma merda. Eu não vi, mas dizem por aí. Mas claramente, tá? As relações internacionais dão um pau em qualquer trama da Globo. Isso é fato. Mas, antes da gente começar, se inscreve no canal. Por favor, por favor. Cara, vamos terminar 2025, amigos? Vamos terminar 2025 aqui ó, na conexão, na felicidade do negócio? Nós dois aqui? Por favor, se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Obrigada. E também dá like nesse vídeo, que eu sei que você não dá like nos vídeos e eu quero que você dê like nesse vídeo aqui, que é muito importante pra mim. Então, sem mais delongas, vem comigo. Bora ouvir as fofocas. Mas, gente, eu vou começar com uma clássica, tá? Imagina uma DR tão longa que dura por cruzadas, revoluções, colonização e até briga por peixe. Teve com esses dois. Obviamente, eu estou falando de França e Inglaterra. Eu nunca vi dois pra brigar desse jeito. Vocês terem uma noção, gente? Os Estados Unidos, que era colônia da Inglaterra, conseguiu a sua independência com a ajuda de quem? Da França. Por quê? Porque eles gostavam dos Estados Unidos? Não, porque eles odiavam a Inglaterra. Essa treta, essa rivalidade, ela começa lá na Idade Média, com reis ingleses controlando territórios da França. Isso acabou gerando conflitos que culminou, né, no fim das contas, na famosa Guerra dos 100 Anos, que não durou 100 anos, durou 116 anos. Inclusive, Joana d'Arc é dessa época, tá, galera? Então, tem gente famosa aí no meio também. Aí veio a fase colonial, que eu citei pra vocês mais cedo. Então, nos séculos 17, 19, eles viraram competidores diretos por colônias. Índia, Canadá, Egito, África Ocidental. Gente, era briga pra tudo quanto era lado. E isso se traduz na cultura deles até hoje. Então, a gente tem piadinhas sobre culinária, né? Franceses falando que a culinária inglesa é horrível. Estão errados? Não estão, mas esse não é o ponto. Provocações de futebol e até, gente, discussão. Ai, isso é inacreditável. Por causa de pesca pós-Brexit, né? Depois da Grã-Bretanha sair da União Europeia. Com barcos franceses confrontando barcos ingleses no Canal da Mancha. É uma rivalidade histórica que acabou virando ali uma competiçãozinha saudável. Mas assim, né, gente, até certo ponto, porque a gente sabe que o sistema internacional, todo mundo é o quê? Podre. Isso mesmo. A gente tem também uma treta entre o Chaves, sim, Hugo Chaves, e o rei da Espanha. Em 2007. O contexto, galera, foi durante uma cúpula ibero-americana, lá em 2007. Essa cúpula estava acontecendo no Chile. E o Hugo Chávez, ele interrompia constantemente o premier espanhol para chamar o ex-presidente de fascista. Você quer chamar o cara de fascista? Eu não vou ser a pessoa que vai te impedir. Agora, é um encontro diplomático, gente. Você não sai interrompendo os outros. E aí o rei Juan Carlos, da Espanha, porque pra quem não sabe, Espanha tem rei, tá? Solta a seguinte pérola. Por que não te calas? Na frente de 22 chefes de estado. Vocês têm noção? O salão inteiro ficou em choque. E aí o Chaves virou e falou, é que eu não sou súdito de ninguém. Então, problema seu. Ai, parece um bando de criança. E isso teve um impacto cultural muito grande, tá? As pessoas usavam de ringtone, sim, literalmente, elas baixavam no celular para tocar toda vez que alguém ligava. Por que não te callas? Obviamente virou um meme mundial, sendo que nessa época nem tinha meme direito, né? 2007. E um dos maiores virais pré-era TikTok. Esse, galera, é um dos poucos casos modernos que a gente tem de um monarca perdendo completamente a linha, perdendo completamente o decoro diplomático. Não dá pra falar que é o único, porque a gente tem o príncipe Harry, né? Que já foi pro caralho há muito tempo. Mas definitivamente foi uma coisa marcante. Aí a gente tem, gente, ai meu Deus, uma treta por causa de um cachorro. Vocês acreditam nisso? Por causa de um cachorro. E quem tá no meio? O maior adorador de cachorros desse sistema internacional, gente. O Putin. Vocês já viram aquele vídeo que o cara vai lá, eu não sei quem que era o presidente do Cazaquistão, não lembro quem que era, que pega o cachorro assim pelo cangote e fica mostrando assim, ó, e o Putin vai lá desesperado pegar o cachorro. Não, me devolve aqui, não faz isso com ele não.
Pois é, gente, o climão do Putin foi com a Angela Merkel, que foi chanceler da Alemanha de 2005 até 2021. A Angela foi atacada por um cachorro quando ela tinha 3 anos de idade. E ela tem medo de cachorros até hoje. Isso é assim, assunto público. Todo mundo sabe que a Merkel não gosta de cachorro. Não é nem que ela não gosta, ela tem medo. E aí, gente, em 2007 foi um ano meio caótico, né? Vou parar pra pensar. O Putin aparece numa reunião com um labrador enorme. E ele deixa, gente, o cachorro cheirar a Merkel. E ela tá tentando manter a compostura, mas ela tá claramente desconfortável. E o Putin, gente, ele tá lá assim no canto, ó. Ai, velho, é o demônio, como pode isso? Ele sabia exatamente o que ele tava fazendo, mas, segundo ele não fazia ideia do medo que ela tinha de cachorro, e ele pediu desculpa. Mas por que esse assunto veio à tona novamente? Porque em 2024, a Angela Merkel publicou um livro de memórias do seu tempo, não só como chanceler, mas da sua carreira política. E ela descreve esse episódio como uma tentativa clara de demonstração de poder do Kremlin, falando que ele fez isso de propósito, pra mostrar que ele era poderosão, que não sei o que, pra intimidá-la. E geopoliticamente isso é simbólico, né, gente? Porque o Putin, ele é conhecido, né, por esse tipo de psicologia intimidatória. A Alemanha até então era o maior parceiro político da Rússia na época. Lembrando, 2007, gente, muito antes dessas tretas mais recentes que a gente tem entre Rússia e Ucrânia. Então era uma relação que era cheia de interesses estratégicos. A Merkel, naquele momento, era uma das líderes mais importantes da Europa e o cara vai lá e faz um labrador deste tamanho cheirar a mulher. Em seu livro, a Merkel disse: "Eu entendi que ele faz isso para provar que é mais forte. É a forma dele de demonstrar poder." Quando essa declaração saiu, Putin pediu desculpas, falou que não foi por causa disso. Disse que se ele soubesse do medo dela, ele nunca teria feito isso. Mas a verdade, nós jamais saberemos, infelizmente. Ai, gente, agora a gente tem uma que, assim, é mortal, mas é assim, é uma coisa meio Kant, tá? Não vou mentir. É meio Kant, que é a relação da CIA com o Fidel Castro. Vocês vão entender o que eu vou falar aqui agora. Por quê? Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos teriam tentado mais de 600, eu vou repetir, 600 maneiras de matar o Fidel Castro. Vocês têm noção? O que precisa pra CIA ter que tentar 600 vezes te matar? É impressionante. Desculpa, isso é impressionante. Só que algumas são realmente absurdas. Tipo assim, algumas você olha, parece o plano infalível do Cebolinha, sabe? Tipo, você olha e fala, não é possível que em algum momento alguém achou que isso fosse real. E aí, uma coisa, só um devaneio meu aqui, mas recentemente eu tava assistindo os filmes de 007. E a gente assiste esses filmes e a gente fala, principalmente, né, os que são... Eu tava assistindo os do Daniel Craig, né, os mais recentes. Mas os que são situados na Guerra Fria, tem umas coisas icônicas e tal que a gente escuta e a gente fica, mano, não é possível que isso acontecia, né? Tipo, nossa, como os filmes são malucos. Não. Não são os filmes que são malucos, não. É a CIA e os Estados Unidos que são malucos. Olha a lista singela de coisas que eles tentaram usar pra tentar matar o Fidel. Charutos explosivos. Juro, charutos explosivos. Não parece que saiu diretamente de um episódio do Papaléguas e do Coyote? Não parece, gente? Do Looney Tunes? Charuto explosivo? Isso é inacreditável. Roupa de mergulho envenenada. Concha bomba colocada no mar onde o Fidel mergulhava e a última, gente, que assim, vocês estão preparados? Estão preparados? Uma substância pra fazer a barba dele cair. Gente, não tancaram o look. Não tancaram o look. Colocar uma substância pra fazer a barba dele cair. Ô, gente, isso é inacreditável, cara. E sabe qual que foi o raciocínio? Não, se ele perder a barba, ele perde a autoridade e aí ele vira piada. O cara usava arma. O cara usava arma de fogo. E eles achavam que a autoridade dele tava na barba. O cara implementou o sistema de saúde universal de Cuba e achavam que a autoridade dele tava na barba. Ô, gente, inacreditável. Eles planejavam espalhar um pó químico nos sapatos do Fidel. Só que assim, gente, nenhum desses planos deu certo. E o Fidel, né, junto com outras figuras icônicas, históricas, se tornaram reis do anti-imperialismo. E meme, né, gente? Porque a gente tem que rir também. Agora a gente tem uma fofoca mais caliente. Uma fofoca mais choquei, entendeu? Uma fofoca mais gospe do dia. Mas que não deixa de ser política, não deixa de ser geopolítica. Que é o John F. Kennedy e a Marilyn Monroe. O Kennedy, gente, era presidente em plena Guerra Fria. E a Marilyn Monroe era simplesmente a maior
estrela de Hollywood, a maior estrela do mundo. Ela era o arquétipo da mulher sexy, da mulher bonita. E rumores do affair desses dois circulam desde a década de 60, com evidências de que eles de fato tinham uma coisa extraconjugal ali. E assim, o auge dessa fofoca foi em 1962, quando a Marilyn aparece no aniversário do Kennedy com um vestido transparente, só com brilhos, cobrindo seu corpo. Inclusive é o vestido que a Kim Kardashian estragou pra usar no Met Gala, tá? Tem foto deles aí. E assim, gente, a gente não tá falando a Kim Kardashian aparecer com ele no Met Gala 2024, 3, enfim. Foda-se, ela só estragou uma peça histórica. Mas a Marilyn Monroe usar o vestido daquele no aniversário do suposto amante dela, com a mulher dele presente na década de 60, é inacreditável, gente. Assim, cante, serviu, entregou tudo. E aí ela canta Happy Birthday, Mr. President. E aí, tipo, com uma voz super sexy. E canta lá com o vestido todo transparente, as tetas dela brilhando. Gente, icônico, tá? E, gente, o clima, ele, entre os dois ali, aquilo que ficou no ar, era tão evidente que todo mundo notou. E até hoje é uma coisa emblemática. Meses depois, a Marilyn morre, aumentando ainda mais as teorias e rumores sobre esse caso. E assim, gente, o caso dos dois, né, ele era um problema político, porque poderia envolver chantagem política, vazamento de informações confidenciais e até mesmo o uso da Marilyn Monroe por agentes estrangeiros, né? Era o auge da Guerra Fria. Tipo assim, é fofoca, mas também é um caso de segurança internacional, entendeu? E essas foram as fofocas internacionais históricas pra gente fechar esse ano de 2025, né? Eu já tinha feito as fofocas de 2025 e, gente, tem muita fofoca histórica, tá? Relações internacionais é, assim, completamente permeado por fofocas internacionais de tudo quanto é jeito que vocês imaginarem. Que eu achei até umas leves, tá? Tem umas bem mais pesadas pra gente poder trazer aqui. E se você gostar desse vídeo, dá um like, comenta aqui embaixo que você gostou, pra eu entender que vocês gostaram desse vídeo, pra esse vídeo fazer sucesso e eu trazer uma segunda parte, beleza? E se você gosta de conteúdo de relações internacionais, atualidades, quer saber o que tá acontecendo no mundo, não esquece de se inscrever aqui no canal pra acompanhar todos os vídeos e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que sair, beleza? Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!